Lima. Na Band News FM. Aí vem Denilson. Denilson neles. Oferecimento Iveco. Você não vê, mas a cada curva nós estamos com você. A gente não para. Iveco. E Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Denilson neles com Denilson Show. É sempre um prazer ver você aqui, alegre, trazendo sua energia. Ô Denilson, diga. Se a gente começar discutindo futebol, a gente vai terminar discutindo crime. Então eu quero inverter. Sim. Porque eu fiquei absolutamente chocado com a imagem. Olha, a gente discutiu aqui a atitude do Diego Souza, lembra? Do árbitro. Um fofo, né? Do amarelo? Não. Quando a gente que ele foi lá, pegou o cartão. Pegou o cartão amarelo. E a gente falou, nossa, que coisa chocante. Aquilo era chocante. E a gente bateu nele, falou que absurdo, falta de respeito. Bom, mas isso aqui ontem foi um atentado contra a vida do juiz. O juiz podia ter morrido. Porque aquele jogador foi preso, né? O jogador foi preso. Mas a cena é repulsiva. Eu imagino que você nunca tenha visto um negócio parecido, mas ele chutou a nuca do árbitro. Nós estamos mostrando as imagens agora na rede social do jogo aberto, que a gente mostrou mais cedo. Do jogo aberto, estamos vendo a Renata. Que é isso, Denilson? Só descrever, né, Denilson? Para quem não está no YouTube, para quem está só ouvindo no rádio, no carro, de repente, e não, por acaso não acompanha essa história, a gente está falando da agressão do atleta, feita pelo atleta William Ribeiro, do São Paulo, agredindo de forma covarde o árbitro São Paulo Rodrigo... de Rio Grande, cuidado. Fala São Paulo, não pensar que é o meu São Paulo. Do Rio Grande do Sul, né? Agredindo o árbitro, então ele cai no chão e ele vai lá e dá um chute, pega na nuca, né, Denilson? Sim. Pega aqui na cabeça e ele fica desacordado na mesma hora. Essas imagens que a gente está mostrando. Exatamente. A gente está mostrando a imagem. Uma ótima tarde a todos os ouvintes Band News FM, o Ineg, que você foi muito feliz nessa colocação em relação ao Diego Souza, que vai ser julgado e também deve pegar uma punição aí de uns 3, 4 jogos. Se eu não me engano, a punição máxima são 6 jogos, mas não acho que ele vai pegar a punição máxima. Enfim, mas vai ter uma punição, merecidamente ele vai ter uma punição. Débora, perdão, boa tarde. A gente fica na resenha aqui antes, né, de entrar no ar, mas assim... O Ineg, essas imagens que a gente está mostrando, e eu achei interessante a gente comentar, porque realmente é algo que me deixa muito triste, porque eu, enfim, joguei futebol minha vida toda e nunca tinha visto uma situação, nunca vivi e nem tinha visto uma situação como essa. O William Ribeiro, jogador do São Paulo, do São Paulo do Rio Grande, como a Débora citou, joga a Série A2 do Campeonato Gaúcho. Rodrigo Crivellaro, que é o árbitro que foi agredido, felizmente o árbitro recebeu alta do hospital hoje, né? Vai para casa e vai provavelmente aí um tempo aí de recuperação e que ele possa voltar a exercer a função com a paixão, né? Porque para ser árbitro, auxiliar e tal, o cara tem que ter muita paixão. Tanto é que a cobrança em relação aos árbitros, ela é muito grande no futebol brasileiro. Mas aonde eu quero chegar, né? Eu comentei lá no jogo aberto em relação a essa punição e que provavelmente o William Ribeiro, por exemplo, é um jogador já de 30 anos, né? Então não tem muita margem aí de sequência para jogar como profissional. Provavelmente esse episódio vai interromper a carreira dele. Ele deve ter uma punição aí grave. Ele foi denunciado aí como tentativa de homicídio e tava... tentativa de homicídio, né? Tava preso, né, o Ineg? Outra coisa. Ele tava preso, então até segunda ordem vai continuar preso, mas eu acho que é uma discussão até mais ampla, se pode dizer assim, porque a gente vê, e nada justifica, tá? Eu concordo com tudo que tem sido falado, que tem sido divulgado em relação ao atleta, mas a gente vê muitas brigas, por exemplo, em volta do estádio, num clássico, só para citar alguns exemplos, não, mas o jogo, normalmente esse jogo que tem mais abrangência, enfim, mais repercussão, às vezes você vê o torcedor marcando na internet a confusão e tal, e às vezes você tem a imagem do cara que agride ou que é agredido e tal, e não acontece nada, não tem nenhum tipo de punição. Por isso que às vezes o futebol, como o Gabigol falou num determinado momento saindo de campo, que o futebol brasileiro é uma várzea. Porque às vezes a lei serve para um e a lei não serve para outro. Então, assim, que sirva de exemplo essa punição do William Ribeiro, dessa agressão, dessa tentativa de homicídio, como ele foi denunciado lá no Rio Grande do Sul, e que também, quando tem algum outro tipo de violência, especificamente, que a gente vive num país violento, mas especificamente no futebol, que tenha também a punição necessária, seja atleta, seja, enfim, um profissional do esporte, seja o torcedor que vai ali no estádio.
enfim, quebra o patrimônio de um clube, enfim. Tomara que isso aconteça também em outros setores. Agora, Oineg, falar também de coisa boa, né? Eu citei aqui o torcedor e uma parte ruim do torcedor, que é essa agressividade, mas vamos falar de coisa boa, de coisa alegre, que é a volta do torcedor pro futebol brasileiro, pro estádio. Isso é bacana. Que eu acho isso muito legal, tô muito contente com essa volta do torcedor, especialmente o Corinthians joga hoje, enfrenta o Bahia, que tá na zona de rebaixamento, a 1 ponto ali da zona de rebaixamento, 23 pontos, é o primeiro ali dentro da zona de rebaixamento. Muito interessante esse resultado, de repente, se for favorável ao Bahia, é torcer para esse confronto que tem também no meio da semana Santos e São Paulo e Santos. O Santos é o primeiro fora da zona de rebaixamento. E aí o torcedor corintiano volta ao estádio para incentivar o seu time, obviamente, com todo esse protocolo. E eu espero que o torcedor respeite todos esses protocolos, para que não haja nenhuma punição amanhã e volte a fechar os estádios. Mas eu achei uma notícia extremamente legal de divulgar. Provavelmente o ouvinte Band News FM, torcedor apaixonado pelo futebol, já está sabendo dessa volta. E o beneficiado é o jogador. São os jogadores dentro de campo, porque tem esse apoio, principalmente do torcedor corintiano, que com certeza vai comparecer em massa. E uma nota, enfim, um momento ruim pro Bahia, que vai enfrentar o Corinthians, acho que no melhor momento do Corinthians no campeonato. Corinthians vencendo, entra no G4, que é algo que num passado não tão distante assim, Débora, ouvintes e Oineg, eles não imaginavam que o Corinthians hoje, a essa altura do campeonato, 24ª rodada do campeonato, o Corinthians estaria entrando aí na zona que dá a classificação para Libertadores. E esse jogo tem transmissão para os nossos ouvintes de São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Vitória, João Pessoa, Fortaleza, Curitiba, Porto Alegre e Manaus. Já posso ser narradora. Com toda a nossa equipe, Marcelo Duol, Bruno Camarão, Maurício Ferreira, Arthur Covre e muito mais, a partir das 9 da noite. É isso daí. Vocês estão combinando. Estaremos juntos. Denilson, neles com Denilson Show, que volta a conversar com a gente amanhã. Valeu, Oineg. Obrigada, Denilson. Um beijo. E tô de olho nesse tititi aí, hein? Você não vem pro estúdio, não participa. Tá o chinelinho danado também, viu? Só na conversinha. Tá o chinelinho também, hein? Tchau. Beijo. Valeu. Beijo, tchau.